Eu queria entender um pouco hoje de como que está o cenário de mercado. Eu sei que aqui no Centro-Oeste tem algumas empresas e aí, do agro que estão passando por dificuldades, outras que estão fazendo investimento. Queria entender como que você visualiza hoje esse cenário, e não só do agronegócio, mas indústria, mineração, como você tem um pouco desse know-how também. Esse ano está sendo um ano, de fato, diferente, porque tem eleição, Copa do Mundo, Sim. e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E crise econômica internacional, guerras, e isso afeta muito o ambiente de negócio. No agro, por exemplo, aquela questão da Ucrânia e da Rússia até hoje afeta muito a produção de fertilizantes, a questão dos insumos e tudo, gera insegurança, aumenta preços. Isso faz parte de um cenário complexo. Agora, o que acontece é que o empresário brasileiro, ele aprendeu a lidar com a incerteza. Incerteza é a única certeza que ele tem. E isso faz com que ele tenha sempre que lidar com fatores que são difíceis de você adiantar o que vai acontecer. Nesse momento, o dólar anda caindo, né? Mas você não pode garantir que ele vai continuar caindo. Pode ser que daqui a uns dias dá uma guinada e volta a subir e você perde o controle. Petróleo flutua preço conforme a maré aí dos movimentos internacionais. Então, isso afeta muito. Agora, apesar disso, eu vejo uma certa solidez do movimento empresarial no Brasil e eu vejo no mercado, por exemplo, de executivos, um espaço muito agitado de novas oportunidades de contratações de executivos para diversas empresas em vários setores, seja como principais executivos, CEOs e tudo, CFOs, controllers e por aí vai. Eu tenho visto uma demanda muito grande, uma dificuldade muito grande em encontrar pessoas com aderência exata à necessidade de cada empresa. Então, você tem visto uma movimentação, principalmente nessas cadeiras mais executivas. Exato. E o que acontece? Quando você tem um cenário meio complexo, as empresas têm que ser mais organizadas, mais estruturadas para serem competitivas e continuarem a viver. Sim. Isso leva a uma crescente necessidade de profissionalização dos seus quadros. Correto. Eu que trabalho com muitas empresas familiares, várias delas passam por esse movimento de ir ocupando posições críticas com profissionais com experiência de mercado, para que se somem aos profissionais que fundaram, que estão conduzindo a empresa ao longo dos anos. Essa mistura de competências, né, da visão do negócio, da família, versus a experiência de executivo de mercado, ela é muito boa, porque ela traz mais segurança para o desenvolvimento, até conhecimentos novos, que dentro do mundo fechado, você acaba não tendo. Quando você traz pessoas de fora desse ambiente, você pode enriquecer muito a visão do negócio, a contribuição. Principalmente para as empresas familiares, né, que passam por essa dificuldade de ter uma transição sólida. Agora, o ponto que eu tenho visto com mais dificuldade é a questão da questão. Você tem o lado técnico de um quadro desses, né, um executivo, por exemplo, e tudo, versus o comportamental. Cada empresa tem uma cultura, tem uma forma de ser, de trabalhar. Tem certas empresas que são muito dinâmicas, outras são mais tranquilas. Eu já vi empresas de tudo quanto é perfil, né? Umas são bastante agressivas. Então, quando você traz alguém para dentro de uma empresa, é muito importante você considerar não só a bagagem que ela traz, mas a capacidade que ela tem de dar um match de verdade com aquele fit cultural com o ambiente da empresa. Se não houver esse match, a tendência é que esse casamento não dê certo, entendeu? E isso é o que mais gera descontentamento e frustrações nesse processo de seleção de quadros. Eu estou falando de executivos, mas vale para posições intermediárias e outras posições dentro da empresa, que tem a ver com a dificuldade de você encontrar pessoas certas, com o perfil certo, mas que também combina com a sua empresa e não vai ferir nenhum valor da cultura da empresa, a forma de ser e tudo. Por exemplo, você pega uma empresa mais conservadora, mais tradicional, e traz de fora alguém muito agressivo, ela começa a atropelar e gerar muito ruído dentro da empresa. Não serve. Tá? Agora, se é o oposto, também não dá certo. Você traz alguém que é mais analítico e tudo para uma empresa que é bastante veloz na tomada de decisão, também não vai dar certo. Esse é o grande dilema que a gente encontra e a dificuldade de encontrar pessoas com o perfil. Eu costumo dizer que é preferível você demorar muito na escolha de um quadro para não ter que demitir rápido lá na frente alguém que não deu certo. Isso é verdade. Escolher. E muitas vezes a ansiedade de ocupar uma posição faz com que as pessoas
tentem tomar uma decisão de contratação muito rápida, Aham. e isso acaba gerando uma decisão errada que vai acabar levando a um desligamento em pouco tempo, é tempo Sim. perdido, é frustração para todos e tal. Uhum. Então, e aí, passando um pouco para esse olhar agora para a cultura japonesa mais em específico, queria que você me trouxesse um pouco de como que você visualiza essa transição e aí de gerações, e aí principalmente interpretando hoje que as novas gerações, ela vem com uma pegada um pouco diferente, uma cultura um pouco diferente, um olhar um pouco diferente para o mercado, mas também olhando hoje para o modelo de empresas que, e aí, da cultura japonesa, que tem, às vezes, um lado um pouco mais tradicional, tem um pé, às vezes, um pouco mais no chão. Como que você visualiza essas transições hoje no mercado? Eu entendo que a entrada de uma nova geração, seja a segunda, terceira, quarta, depende aí da idade da empresa. Cada nova geração que entra, ela entra com o desafio de promover mudanças. É natural dos jovens quererem promover mudanças. Eu tenho clientes que me trazem a seguinte situação. Pô, puxa vida, meu pai investiu para que eu fosse estudar nas melhores escolas do mundo, rodei pelo vários países e tudo, e aí eu trago as ideias, ele não aceita que eu implante? Aham. É isso que acontece com frequência. Os jovens, eles entram com esse desafio da mudança. Por quê? Porque aquela empresa, do jeito que ela foi construída sob a ótica dos fundadores ou dos pais, né? E ela tem um modelo que foi desenhado para 20, 30, 40 anos atrás. E Aham. hoje ela precisa de modernização. Agora, a geração que fundou, ou que está no comando hoje, muitas vezes está presa dentro de um conceito que o que eu fiz deu certo. Uhum. Por que mexer? Vai dar trabalho mexer, vamos continuar dessa forma. A nova geração que entra, ela está preocupada com o futuro, os próximos 20, 30, 40 anos. E ela pensa, se continuar desse jeito, não vai ter 20, 30, 40 anos. Esse conflito geracional, ele tem muito a ver com as expectativas de vida e com a visão de mundo que cada geração tem. Diz que a sociedade muda muito rápido, as pessoas mudaram muito nas últimas décadas e os jovens são diferentes dos pais. Agora, a questão é como manter a tradição, o legado da família. O legado é uma coisa fundamental. O legado é o que mantém uma lógica do negócio numa mesma direção por décadas. Estrutura a cultura da A empresa. cultura da empresa. O legado representa a cultura e a cultura, ela reflete a visão do fundador. O jovem tem que saber respeitar isso, mas os fundadores também têm que permitir, dar espaço para os jovens experimentarem, irem ocupando posições de forma gradativa e fazer um planejamento sucessório que leve 10 anos, 20 anos, mas é assim mesmo que vai ter que acontecer, porque um dia eles é que estarão no comando, e depois os filhos deles. E isso que a gente tem encarado por aí.